Hoje é sexta-feira. Sexta-feira Santa. Feriado, onde muitos aproveitam para viajar, visitar familiares. Mas o porquê deste feriado? O porquê desse nome? Sexta-feira Santa. Nós vamos meditar hoje sobre o tema Um lugar chamado Calvário. Muitos não entendem o significado da cruz. Muitos têm a cruz só como um símbolo religioso. Nós vamos ver um pouco da história hoje, deste momento da história, um momento trágico, terrível, porém um momento que Deus preparou antes da criação de todas as coisas, para ser este momento, o momento crucial na história da humanidade. O momento onde o Deus, Criador de todas as coisas, manifesta o seu amor pelo homem, pela criatura. É um momento que traz a revelação de quem é esse Deus, do amor desse Deus para conosco. Um lugar chamado Calvário. Esse nome Calvário significa caveira. É um lugar de morte. E nós vamos ver aqui lições preciosas, maravilhosas, desta sexta-feira, que marcou definitivamente a vida aqui no planeta Terra. A primeira coisa que nós vemos é que o Calvário é um lugar de execução. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 32, diz: E também eram levados outros dois, Jesus e mais dois condenados, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Então é um lugar de execução, é um lugar de morte, mas também é um lugar de compaixão. No verso 34 diz: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes de Jesus, lançaram sorte. Naquele momento, ali no Calvário, no momento da cruz, Cristo Jesus olha para mim, olha para você, e Cristo Jesus lança uma palavra, uma intercessão, para que Deus, o Pai, nos perdoássemos. Estávamos ali, representados pelos dois malfeitores, que junto de Jesus, um à sua direita e outro à sua esquerda, foram crucificados também. E nesse momento de dor para Jesus, de angústia, de sofrimento tremendo, terrível, Jesus faz esta oração: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Um momento de pura compaixão de Jesus para com a minha vida, para com a tua vida. Mas qual a resposta que o homem deu para Jesus? Também o Calvário se tornou um lugar de zombaria. Verso 35, o povo estava ali e a tudo observava. O povo ficou olhando toda aquela manifestação, observando tudo. Também as autoridades zombavam, escarneciam, e diziam para Jesus, pendurado naquela cruz: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam, e aproximando-se,
Trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Que coisa triste, que coisa horrível. Mas ali também, o Calvário é um lugar de testemunho. No verso 38 diz também: sobre ele estava a epígrafe, havia uma placa, em letras gregas, romanas e hebraicas, para todo mundo ler, para todo mundo entender. Este é o rei dos judeus. Este é o rei dos judeus. Um lugar de testemunho. Quem era aquele que estava sendo crucificado? Também é um lugar de salvação. Aqui, os dois malfeitores que estavam um a cada lado de Cristo Jesus, um começou a escarnecer, a zombar de Jesus, mas o outro reconhece, e o outro pede para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Naquele último momento, nós vemos uma exemplificação de toda a humanidade. Existem aqueles que olham para Jesus, olham para a cruz e continuam zombando, não acreditando, escarnecendo de Jesus. Mas existem aqueles que, como esse malfeitor, na última hora, ele pede para Jesus: Jesus, lembra-te de mim. E Jesus dá a palavra: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem teve a oportunidade de reconhecer a Jesus, de pedir para Jesus e de receber de Jesus a salvação eterna. Então é um lugar de salvação. Também ali é um lugar de milagres. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, de meio-dia até 3 horas da tarde. O sol se escureceu, o mundo se tornou em trevas. Que coisa tremenda! A própria natureza, a própria criação, nesse momento da crucificação de Jesus, faz parte, e tudo fica em trevas. E no verso 45 diz: e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Ali, no templo, construído por orientação de Deus, havia a separação do lugar santíssimo, do santo dos santos. Havia ali um véu de cerca de 12 centímetros de grossura, que somente uma vez por ano o sumo sacerdote podia entrar ali. Mas no momento da crucificação de Cristo Jesus, esse véu foi rasgado de cima a baixo. Deus dizendo: eu estou rasgando o véu da separação, e agora, através da cruz de Cristo, do sacrifício de Jesus, agora todos têm acesso ao lugar santíssimo. Que milagre! Que maravilhoso milagre! Que coisa tremenda! Em Cristo Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue derramado na cruz, eu e você temos acesso, temos a liberdade de entrar diante de Deus cobertos, lavados pelo sangue de Jesus. Um lugar de milagre, mas também é um lugar de entrega. No verso 46 diz: então Jesus clamou em alta voz. Escute as palavras de Jesus, as últimas palavras de Jesus antes da morte:
Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lá naquela cruz, naquele momento de sofrimento, de dor, a morte não tinha poder sobre Jesus. Jesus se entrega. Jesus, naquele momento, está levando sobre si todos os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados. E ele se entrega. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aquele autor da vida agora está se entregando para morrer por mim, para morrer por você. Mas aqui o Calvário também é um lugar de morte, mas de vitória. Aqui nós vemos a maior demonstração de amor de alguém que, sem ter nenhuma culpa, nenhum erro, nenhum pecado, era para eu estar lá, era para você. Mas Jesus veio dos céus para esse momento ser sacrificado, e o sangue dele vertido é o sangue que tem poder para nos limpar, nos purificar. E ali, Jesus entregou-se e diz, depois de dizer isto, expirou, ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Depois de passar por aquela trajetória, onde foi julgado de uma maneira horrível, injusta, pior julgamento de toda a história. Depois de ser ridicularizado, tiraram as vestes dele, colocaram um manto vermelho, batiam nele, cuspiam nele, chutavam, socavam, batiam nele com vara. Depois de carregar o madeiro, a cruz, ali no Calvário ele foi crucificado. Cravos de cerca de 15 centímetros penetraram as suas mãos e os seus pés, e ele foi levantado naquela cruz. Por quê? Por amor, para nos dar o perdão, para nos dar a libertação. No Calvário, lá na cruz, nós vemos a maior expressão, maior demonstração do amor de Deus para com a humanidade. Ali se cumpriu profecias. Muitos naquele momento se retiraram, alguns permaneceram ali. Hoje, Sexta-feira Santa, é o dia que nós recordamos, relembramos deste ato maravilhoso de Cristo Jesus na cruz. E aí nós temos que nos curvar diante de Jesus e agradecer e nos entregar a Ele, porque este sacrifício é o único que tem poder para nos livrar de todos os pecados. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E no próximo domingo nós vamos celebrar a Páscoa, a ressurreição de Jesus. A morte não pôde deter Jesus, ele venceu. E esse mesmo poder do Espírito Santo para a ressurreição de Jesus, ele promete que esse poder estará sobre nós se confessarmos a Ele como nosso dono, nosso Senhor, nosso Salvador. Ali na cruz, ele venceu a Satanás, ele venceu a todo o exército maligno, ele venceu a morte, ele ressuscitou. E aqueles que reconhecem isso, que creem nisso, que entregam a vida para esse Jesus, esses, a morte também não vai deter.
esses também vão ressuscitar e vão viver a eternidade na glória com Deus e com Jesus e com o Espírito Santo. De um lado, havia um malfeitor que não reconheceu a Jesus e que certamente ficou na perdição, na morte eterna. Mas havia aquele outro que reconheceu Jesus e que entregou toda a vida, toda a esperança em Jesus. Qual lado você pertence? Vamos orar. Deus, não existe maior expressão de amor do que a expressão da cruz. Não existe, Senhor Deus, caminho para a salvação a não ser o caminho da cruz. Eu oro, Senhor Deus, para que haja compreensão em cada um que vai ouvir esta mensagem e que possam agradecer a Cristo Jesus em primeiro lugar, pela obra maravilhosa ali no Calvário, ali na cruz, e possam render-se a Ele, entregar-se a Ele totalmente. Em nome de Jesus eu faço essa oração. Amém. Sexta-feira Santa, a sexta-feira que marcou a morte de Deus lá na cruz do Calvário através de Cristo Jesus, seu único Filho até então. Que essa verdade entre no seu coração e que transforme a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.